Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o processo de metropolização. Nesse vídeo, vai ser somente uma introdução para o tema ser abordado mais amplamente nos próximos vídeos. Vai ser um total de 5 videoaulas, que cada vídeo vai tratar de um tema da metropolização de um jeito mais detalhado e bem explicado. Então esse primeiro vídeo só é como uma introdução, beleza? Para vocês fazerem um mapa mental, para já se localizar dentro da matéria. Então tá, vamos lá. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre 3 assuntos básicos, né, da metropolização, que é a urbanização no Brasil, a formação das metrópoles e as regiões metropolitanas. Por que disso? Porque antes de você entender o que é metropolização, você tem que entender o que foi, na verdade, né, o processo de uma urbanização, porque ele que desencadeou a formação das metrópoles. Então não tem como você estudar sobre um sem saber sobre o outro, porque não vai dar para entender, beleza? Então tá, vamos lá. Como introdução, a gente vai falar um pouco sobre o que é a metropolização em si. O que foi o processo, como se concebeu e tal hoje em dia. Na primeira e na segunda Revolução Industrial, houve uma grande mudança, porque antigamente a maioria das pessoas elas moraram em campo, e nos campos, na verdade, e depois elas começaram a morar nas cidades, mas não foi de uma hora para outra, não foi só por mudar de região, não. Antigamente o trabalho no Brasil sempre foi em torno da agronomia, então essas pessoas moravam, né, mais nos campos, para produzir alimento, para ter criação de gado, para poder conceber a matéria-prima que elas faziam o trabalho delas, seja em área de alimentação ou seja até em área de vestimento, como produzir o algodão para poder fazer uma camisa, e aí vai. Com o processo de industrialização, as grandes indústrias, né, ou as pequenas, naquela época, começaram a, entre aspas, roubar o trabalho das pessoas. Porque o que antigamente eles demoravam, por exemplo, um sapateiro que demorava umas 2 semanas para fazer uma bota, porque o cliente tinha que ir lá, medir o pé dele, e aí tinha que escolher o material para ele poder começar a fazer, isso começou a ficar muito fácil com a industrialização, porque eram máquinas produzindo em massa, grandes quantidades, de uma velocidade muito rápida. Então quem, por exemplo, era um sapateiro naquela época, perdeu o emprego muito rápido, porque o consumidor preferiu, né, comprar em indústrias que era mais rápido, mais fácil e o dinheiro era bem mais barato do que comprar um material que era feito artesanal. Demorava mais, era mais caro, porque a pessoa tinha mais trabalho e tinha um monte de variáveis no meio disso. Com decorrência disso, as pessoas que moravam nos campos ou em regiões um pouco mais afastadas começaram a ficar sem empregos. Então, elas não tinham fonte de renda no lugar que elas estavam. Então, elas começaram a migrar para cidades que, na verdade, naquela época nem eram cidades, eram lugares onde as indústrias tinham se fixado. E aí surgiram as cidades, porque era muita gente vindo para um lugar e aglomerando ali, ficando ali, vivendo ali. Assim se deu início às cidades. Com isso, ao longo do tempo, foram crescendo e foi tendo mais infraestrutura, foi tendo um planejamento melhor. Porém, mesmo eles fazendo um planejamento urbano, eles não conseguiram conter tanta gente em um só lugar, porque eles não esperavam que ia vir tanta gente de uma vez só. Porque o processo de metropolização ele não foi gradual, ele foi em peso, em massa, e muito rápido. Então a cidade não tinha infraestrutura para poder conter aquilo, para poder lidar com aquele monte de gente, e ao longo do tempo, até hoje, não tem. Por isso, quando você vê um grande centro urbano, por exemplo, no Brasil, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é muita gente para pouco espaço. Então, quando você vai, por exemplo, numa fila de mercado, tem fila, vai no mercado, tem muita fila. Quando você quer um atendimento num posto de saúde, você demora muito tempo para conseguir aquilo. Qualquer coisa na cidade, assim, ônibus, lotação é sempre lotado. Não é porque eles não
Não é porque eles queriam assim, é porque eles não conseguiram conter o avanço daquilo. Até hoje em dia, quando você não tem trabalho, você mora numa cidade interior, você não tem trabalho, você recorre a morar numa metrópole, numa cidade grande, que tem muita gente, muita coisa, à procura de emprego. E, consequentemente, a cidade vem inchando e eles não têm como lidar com isso de uma forma rápida e eficiente. O processo de metropolização, na verdade, ele começou no governo de JK, né? Foi quando ele trouxe as principais multinacionais e etc. para o país. E foi decorrente disso que realmente estourou as metrópoles, começaram a ter grandes centros urbanos, uma população enorme, num lugar que não tinha planejamento urbano para isso, e foi assim, tudo desencadeado, foi um inchaço de pessoas, né? Foi um inchaço dentro da cidade, eles não tinham como conter aquilo, como lidar com aquilo. Por exemplo, até hoje tem muitas reformas que os prefeitos das grandes cidades tentam fazer, colocam um projeto para aumentar, para ampliar, só que ele demora e quando ele é realizado, depois de muito tempo, já tem mais gente naquele local. Então eles não conseguem frear isso para fazer um planejamento, para ter acessibilidade para todo mundo no hospital, para ter transporte sem aquele cheio de gente, sem ser tão lotado. Então é algo que eles estão até hoje, desde a primeira Revolução Industrial, tentando lidar e tentando organizar, porque o processo de metropolização ele foi totalmente mal planejado. Não tinha planejamento daquilo, não tinha planejamento urbano para aquilo, não tinha planejamento social sobre aquilo. E uma curiosidade sobre isso é que é por causa disso que surgiram, né? Surgiram não, que foram feitos, na verdade, mas surgiram, foram os primeiros, os prédios. Porque quando você vai numa cidade interior, você não vê muito prédio. Não é porque eles não constroem prédios. Não, eles podem construir. Só que eles não têm a necessidade de construir um prédio de 20 e tantos andares numa cidade onde não vai ter gente para morar ali. As pessoas já têm as casas delas, já têm o local, então elas vão alugar uma casa, mas é bem menos gente do que uma cidade grande. Por isso que começaram, né, a ter prédios, porque era um local onde as pessoas podiam morar e estava no mesmo território. E foi um modo deles tentarem lidar com muita gente querendo morar naquele local. Aí deu origem aos prédios, com muitos andares, e naquela época tinha muito risco nos prédios, porque a construção civil, o planejamento urbano não é igual hoje em dia, que ia ter uma maquete feita com todo o planejamento, os cálculos feitos. Não tinha isso. E foi muito rápido. Então, eles tinham que construir os prédios. Geralmente, eles tinham muito desabamento. Então, foi algo que, ao longo do tempo, foi evoluindo e foi se transformando. Beleza? Essa é a introdução, somente, só para vocês começarem a entender o que é a metropolização. Beleza? Vamos lá no outro slide. Tá. Como se deu o processo de metropolização? Tá. Primeiro, a urbanização. Mas o que é a urbanização? As pessoas saírem, né, do campo, desse tipo de coisa, e migrarem para um centro urbano. Por isso a palavra urbanização. Elas vão sair de um campo, de uma região mais afastada, aonde for que elas moravam, no caso, para mudarem para um grande centro urbano, ou então somente um centro urbano que depois iria se tornar um grande centro urbano, iria se tornar uma metrópole. Tá? E esse processo de migrar do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Então, quando vocês verem essa palavra assim, alguma prova, alguma coisa, fala, o que é êxodo rural? Calma, é uma coisa muito simples, só que eles usaram um termo certo para definir. Então, êxodo rural é o deslocamento de uma pessoa entre o campo e um centro urbano, uma cidade ou algo assim. Só que é aquela migração excessiva, que muita gente mudando para o mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso é chamado de êxodo rural, ok? Tá. Migração populacional para os campos e cidades, que é o que eu acabei de falar. Então, para você entender a metropolização, a primeira coisa que você tem que entender é esse processo de migração campo-cidade, que inchou, não foi planejado, não teve um planejamento certo, as pessoas pensaram
poxa, vai vir muita gente pra cá. Não, eles pensaram que iam vir, né, pessoas, mas eles não esperavam que ia ser tanta gente ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, querendo trabalhar e querendo morar ali, e aquela confusão e a cidade não tendo como aguentar muita gente lá. Então, para você entender a metropolização primeiro, você tem que entender esse processo de migração populacional, ok? Então tá, como tá aqui, ó, ele ocorreu de forma acelerada. Ou seja, foi de uma vez, não teve aquele, eu vou mudar para lá ano que vem. Não, as pessoas perderam o emprego porque as indústrias chegaram e elas não tinham renda para sustentar a família, então elas já migraram para cidades de um jeito muito acelerado, de um jeito muito rápido, sem planejamento, e de uma forma extremamente concentrada. Então, foi muita gente mesmo. E por isso, né, que decorreu a formação das metrópoles, ok? Você vê que nesse slide tá as linhas, né, assim, cronológicas, entre aspas, porque uma liga a outra, que liga a outra, para vocês terem um mapa mental sobre como se formou, né, como se deu o processo de metropolização, tá bom? Aí, vamos lá pro outro slide. Tá, deixa eu só tirar o meu balãozinho daqui da frente. Tá. A urbanização no Brasil. Beleza. A urbanização no Brasil se intensificou ao longo do século XX, ocorrendo muito em virtude da industrialização do país e também pela mecanilização do campo, que ocasionou o chamado êxodo rural ou migração campo-cidade. Tá. A primeira parte, né, da industrialização a gente já fez uma introdução. Agora, falou sobre mecanização no campo. Mas, o que é isso? Bom, as indústrias, né, se fixaram numa certa região que deu origem à cidade. Porém, esse não foi o único fator que fez as pessoas que mexiam com agronomia perder a fonte de renda delas. Porque, no mesmo jeito que a tecnologia avançou, que teve novas indústrias, novos meios de fabricar as coisas, também ocorreu a mecanização dos campos. Que é o que é? Antigamente, alguém que tinha uma lavoura de milho, por exemplo, ela gastava um determinado tempo para fazer aquele cultivo, porque ela tinha que ir lá, ela tinha que preparar o solo, ela tinha que plantar, regar, cuidar, colher e selecionar, e depois tinha um pacote de embalar, de mandar, e aí vai. Então era um processo muito demorado, não era um processo simples, porque era feito com pessoas, e pessoas têm hora de descanso, elas cansam, elas se machucam, e não era algo muito rápido. Porém, com a mecanização dos campos, veio as máquinas próprias para a área agrônoma, que no caso seriam aquelas que abrem aqueles buracos para já plantar que você vê na televisão, as irrigações elétricas, que elas já têm um tempo certo, que elas vão ligar e vão regar todas as plantas sem ninguém precisar fazer isso. Então, com essa mecanilização dos campos, as pessoas perderam ainda mais os empregos que elas tinham, porque algo que era a mesma coisa das indústrias, só que o processo chegava até os campos. Então, algo que elas demoravam 1 ano para fazer uma colheita de milho, por exemplo, agora as máquinas conseguiam fazer o plantio e a colheita e tinham os produtos certos para já estimular o crescimento da planta mesmo fora da temporada. Então, eles conseguiam o dobro ou o triplo da quantidade no mesmo tempo que eles conseguiam uma. Então, foi um processo assim que foi ótimo para a evolução da humanidade. Todo mundo teve mais acesso à tecnologia, teve mais acesso às coisas. As coisas baixaram um pouco o preço, já que agora produzia em massa. Porém, foi ruim para as pessoas daquela época que dependiam daquilo para sua sobrevivência. Porque imagina você trabalhar a vida toda no mesmo local, fazendo a mesma coisa, e você sabe fazer aquilo, e as pessoas compram, e você tem uma renda fixa, e, entre aspas, né, porque claro que foi um processo que demorou, mas de uma hora para outra, não tem mais. Não tem, agora tem uma máquina que faz mais rápido e melhor que você. Então, você não vai ter emprego tão fácil assim, você vai ter que se deslocar para um centro urbano para você ali poder conseguir um trabalho, para você sustentar a sua família que morava lá no campo. Então, é algo assim, foi uma migração campo-cidade muito intensa e muito rápida, ok? Vamos lá, pro próximo.
Vai sair 2. Tá. E o que são as metrópoles? Tá, as metrópoles são um centro urbano, né, bem grande, igual a gente falou, onde está concentrado a maioria do capital, ou seja, a economia do local ou ao redor tá ali. E é um sistema, lógico, capitalista. Porque você vê lojas de tudo numa cidade grande. Você vê tudo, você quer consumir, ou às vezes você nem quer consumir, mas você vai num lugar e tem algo diferente, algo atrativo, e você acaba gastando. Então é um mecanismo capitalista. Porque é muito diferente, por exemplo, quando você mora em uma cidade pequena e você quer comprar algo que, tipo, não tem lá. Uma blusa que você gosta e você viu na internet, mas você procura na sua cidade e não tem. Agora, se você for num centro de uma cidade grande, é provável que você ache mais de uma loja vendendo a mesma blusa que você queria e você procurou na sua cidade toda e não teve. Porque o sistema deles é realmente esse. Você vai achar lojas específicas em tudo no centro. Você vai achar lojas específicas em café, lojas específicas em tecnologia, em roupa, em alimento, tipo, em comida que nem tem aqui no Brasil, que tem lojas específicas para comida mexicana, para comida japonesa, e é algo que você não acha em qualquer lugar. E aí eles concentram tudo aquilo em uma cidade só. Então, rola muito dinheiro, é um sistema muito bem feito, entre aspas, para você comprar, para você sempre adquirir mais, formando assim um sistema capitalista. Ótimo. Beleza, vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente vai resolver uma questão juntos, só para dar uma fechada nessa introdução, para vocês já estarem em mente, né? Que tipo de questão vai ser cobrada, mais ou menos, sobre questão de metropolização, ok? Aí eu vou pausar um pouquinho para vocês lerem a tela e vocês vão responder comigo, tá bom? Então vamos lá. Questão. Analise o conceito abaixo que melhor define a expressão de metropolização. Tá, vamos lá. Letra A. Designa a formação de uma cidade, seja ela de grande, médio ou pequeno porte. Tá, na letra A a gente já vê que não é a correta, porque metropolização, metrópole são grandes cidades, não são de pequeno porte, não tem como ser de pequeno porte, já que a gente está falando de uma metropolização, ok? Então a não é. Beleza. Letra B. É o mesmo que urbanização. Não é. Urbanização foi o processo de criação, assim, de saída do campo para a cidade, mas a metropolização concentrou aquilo, é uma cidade totalmente concentrada para o meio capitalista, com indústrias, então os termos, claro, um se completa, você tem que entender de um para você entender do outro, mas não é a mesma coisa, beleza? Então a B não é. Beleza, letra C. É o processo de constituição da expansão de uma metrópole e sua área de influência. Beleza, letra C. É isso aí, né? É o processo de construção, de expansão de uma metrópole, ou seja, metropolização. Você tem uma metrópole, você tem uma cidade, que já é uma cidade um pouco maior, e ela aumenta a sua área de influência, ou seja, mais pessoas vão para lá, mais pessoas querem morar lá perto, mais pessoas querem estar lá. Então, é isso mesmo, é um processo de constituição, de expansão de uma metrópole de sua área de influência. Quanto maior a área de influência, quanto mais pessoas quiserem vir para aquela metrópole, maior ela vai ficar. Então, vamos lá. Então é assim, mas a gente vai corrigir por que não é a D e por que não é a E, beleza? Letra D. Representa o fenômeno em que uma região metropolitana exerce influência sobre a outra. Não é isso. Quando uma metrópole tem influência sobre outra e elas se ligam, é chamado de megametrópole. Isso é algo que a gente vai ver, a gente vai explicar ao longo das outras aulas. Mas não é isso. Então a D não é. Beleza. Letra E. Caracteriza o processo de redução no crescimento de uma metrópole em detrimento do crescimento de pequenas e médias cidades. Tá, não é. Tem a metrópole, né, e tem as cidades satélites, ou seja, são as cidades que ficam ao redor daquela metrópole, que chamam de cidade satélite. Mas a metrópole não perde crescimento por ter aquelas pequenas cidades ao redor. Geralmente, quando tem uma grande metrópole e outra metrópole perto, elas se unem para criar uma mega metrópole, que aí tem aquele
processo de deslocamento mesmo. Você sai da sua casa para ir para uma outra cidade para trabalhar e depois você volta para casa, que tem até um conceito chamado de cidade dormitório. Que o que é isso? As pessoas moram em determinada cidade. Eu vou dar um exemplo com Junção. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem Belo Horizonte, Betim e Contagem. São todas cidades próximas, tanto que tem gente que até confunde elas. Só que não é a mesma cidade. Belo Horizonte, que é uma grande metrópole, e tem as cidades ao redor que se unem a ela. Então é muito comum você ver alguém, por exemplo, que mora em Contagem, vindo para Belo Horizonte para trabalhar, mas ela continua morando em Contagem. E ela faz aquele deslocamento. Casa-trabalho, trabalho-casa. E a gente vai ver isso mais aprofundado nas próximas aulas. Isso é só para vocês entenderem porque que a questão tá errada. E até elas são chamadas de cidade dormitório, ou seja, a pessoa sai da casa dela, ela gasta um bom tempo para ela acorda cedo, pega um ônibus e gasta um tempo para se deslocar para o seu trabalho, chegando no trabalho, ela passa a maioria do dia lá. Depois ela sai, ela gasta mais um tempo para pegar uma condução para voltar para casa, e quando ela chega em casa, já tá mais à noite. Então, por isso que é chamado de cidade dormitório, justamente porque você mais dorme lá do que você vive lá. Beleza? Então, a letra E tá errada. Então, a certa é a letra C, tá? A resposta certa é a C. Aí, a gente vai terminar por hoje, beleza? Quem tiver alguma dúvida ou algo que queira perguntar, que eu não falei sobre introdução, porque os outros temas vão ser mais bem aprofundados na próxima, vocês deixam um comentário aqui embaixo, beleza? Que eu vou responder a todos. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula.